Seja bem-vindo ao programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Hoje estamos em Paranaguá, litoral do estado do Paraná. E quem nos recebe aqui na Catedral é Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá. O senhor também preside a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Dom Edmar, muito obrigado por aceitar esse convite e estar conosco hoje aqui. Sim, é sempre uma possibilidade interessante esta de um encontro que nós aprendemos ao longo desse tempo da pandemia, fazê-lo por essas vias dos meios de comunicação. É um encontro autêntico, mas realizado pela TV, pela internet, e vale a pena. Eu também aprendi a valorizar ainda mais estes meios para que a comunicação seja também profunda, autêntica, e esse momento certamente colaborará para isso, para que seja profundo e autêntico esse momento. Que bom, Dom Edmar sempre sorrindo, é uma marca do senhor, né? Um dia me pediram para fazer uma foto para Sexta-feira Santa e disseram: agora o senhor faça uma foto séria porque é para Sexta-feira Santa. Eu disse: vai ser difícil, como eu posso fazer uma foto sem sorrir? Mas é mais ou menos isso. A gente também compreende que na evangelização o nosso rosto pertence ao povo. O coração é sempre de Deus e Ele conhece as alegrias e as dores, mas o povo precisa conhecer a alegria do evangelizador. E eu creio que assim, mesmo que nem sempre o coração esteja tão transbordante, mas a marca da evangelização precisa ser essa. Não no sentido de hipocrisia ou falsidade, mas porque o Evangelho é assim, ele é marcado pela alegria e sem ela, como poderá a palavra de Deus encontrar abrigo no coração das pessoas? E neste tempo que nós estamos vivendo, um sorriso desse ameniza as tensões, alivia, acalma, resolve muitos problemas, né? É um bom caminho, pelo menos, uma abertura de portas. Dom Edmar, aqui está o segundo maior porto do Brasil, né? Primeiro em exportação de produtos agrícolas. Isso impacta diretamente na ação pastoral. Qual que é a característica da Diocese de Paranaguá a partir do município de Paranaguá? Isto, na verdade, nos desafia mais do que atualmente nossa evangelização é realizada. Por quê? Nós percebemos, Everton, as falhas, isto é, o que nós fazemos em relação aos caminhoneiros. Claro, quando acontece uma emergência, as comunidades são muito solidárias e elas estão ali juntas com os caminhoneiros e levam alimentos e os apoiam e estão juntos. Mas são ações pontuais. Então eu acredito que é preciso uma ação mais organizada em relação a caminhoneiros, as pessoas que vivem na periferia do porto, de uma maneira marginalizada ali no porto, o ritmo do porto que não para. Então, como seria uma evangelização também que não para? Como é que seria isto? Então, nós temos muitas ações pontuais e isso nos alegra, mas precisamos pensar também ações organizadas e mais sistemáticas ao longo do ano, como um projeto de evangelização. Porque o Brasil passa por aqui, né? Milhares e milhares de caminhoneiros. Sim, todos os dias, dia e noite, nós sempre os encontramos, né? Há uma boa organização para que não se façam aquelas imensas filas que antigamente acontecia, de ficar toda a BR parada, mas é contínuo, né, o fluxo de caminhões, que para nós, como gente de igreja, não pode ser simplesmente caminhões, precisa ser caminhoneiros, homens que trazem também familiares, às vezes, consigo,
nessas suas viagens. Eles procuram a igreja, procuram o templo? Sim, muitos deles nos procuram. Há também uma celebração eucarística mensal. Aquelas pessoas, então, que já estão acostumadas, sabem que em tal posto a paróquia São Cristóvão irá rezar, no outro posto a paróquia São João Batista irá rezar. Então, tem esses lugares onde eles sabem acontecerá um momento de celebração. Depois é aquela procura para o encontro pessoal. A presença dos irmãos evangélicos protestantes é grande aqui em Paranaguá. É uma presença bem marcante, né? Assim, se a gente anda meia quadra da catedral, então nós temos a igreja batista que está erguida há muito tempo. Então, nós temos igrejas assim, antigas, bem estruturadas, mas depois nós temos estas igrejas que surgem e morrem continuamente, né, na cidade. E isso tem a ver com o fluxo de caminhoneiros também? Essas igrejas atendem essa população ou não? Eu não saberia lhe dizer, porque não tenho assim um conhecimento a respeito disto, né, como seria. Com relação à prática de exploração sexual na cidade, a igreja trabalha em que sentido para acompanhar crianças e famílias? Nesse ponto que eu dizia das pessoas que vivem na periferia do porto, né? Que não há um trabalho com estas jovens que estão ali na prostituição. Isso é grave aqui? Dizem os que viveram aqui antes de mim, que sempre estiveram aqui, que era muito grave, que era uma situação assim degradante, que hoje ela não é tão impactante, mas nós não podemos fechar os olhos como se não existisse esta realidade. Nós tentamos há 2 anos trazer uma nova comunidade para cá, que iria justamente, seriam 3 religiosas, que iriam começar um trabalho com estas mulheres. Elas em São Paulo já desenvolvem esse trabalho e iriam começar a desenvolvê-lo aqui também conosco. Porque não é simplesmente ir lá, precisa ir como quem tenha o que oferecer. Como é que se chega? Como é que se permanece ao lado dessas pessoas? Como é acolhê-las? Não é simplesmente chegar com um projeto. Então, essas irmãs iriam nos socorrer. Infelizmente, na última hora, elas perceberam que não tinham membros suficientes para abrir uma nova casa e daí não puderam vir. Então, mais uma vez, ficou frustrado este projeto junto a estas meninas e mulheres ali na periferia do Porto. Mas está aí uma demanda, né? Uma demanda de evangelização. É uma demanda que nos inquieta, procuramos, mas ainda não conseguimos essas pessoas que tenham uma experiência nesse ramo. O senhor está aqui em Paranaguá há quanto tempo? Desde dezembro de 2015. E veio de São Paulo? De São Paulo para cá. Bispo Auxiliar de São Paulo. Isso, onde eu conheci essas irmãs, né, que tinham já um trabalho com as prostitutas lá em São Paulo, né? E então elas tinham uma ideia. Então foram 2 as tentativas que eu fiz nesses 5 anos, com essas irmãs e com uma nova comunidade que também iria iniciar esse trabalho. Mas, por enquanto, foram 2 iniciativas que não conseguimos levar avante. A Diocese de Paranaguá pega todo o litoral do estado? Isso, ela pega todo o litoral do estado, subindo em direção à divisa com o estado de São Paulo e depois segue na divisa com o estado de São Paulo até o município de Doutor Ulisses. Então, nós temos as praias, o município de Paranaguá, que está muito marcado pelo porto,
Antonina, Morretes, ali ao redor do Marumbi, e as cidades que estão ligadas, muito ligadas a Curitiba. Falamos um pouquinho da diocese, agora vamos falar de Dom Edmar. A vocação surge em que momento da vida do senhor? A procura por estudar, o seminário, surge lá em Maringá? Eu acredito que as sementes vocacionais, elas são muito da minha meninice mesmo, né? Quando eu era muito moleque. Do que eu me lembro, assim, eu me encantava com o padre da nossa comunidade. Então tem um aspecto eclesial e tem um aspecto familiar. O aspecto eclesial era este, né? Então, o padre Raimundo, que era o pároco da paróquia Santa Maria Gorete, ele era o pároco da nossa comunidade São Sebastião e São Pio X. Ele é sempre muito vivo, assim, estava sempre sorrindo. E eu me lembro que, quando estava fazendo a catequese para a primeira Eucaristia, isto é, eu tinha 6 anos, não sabia ler, é claro, eu decorava as coisas que, então, na catequese e em casa, eu era ajudado a decorar meu pequeno catecismo. Então, eu pensava assim, um dia eu vou ser padre como o padre Raimundo. Então, isso daqui ficou sempre muito marcado. Mesmo quando na adolescência eu deixei de lado essa questão vocacional, sacerdotal, isso ficou muito marcado. Mas eu quero ser padre como o padre Raimundo. Então, isso daí foi um primeiro germe, eu diria assim, eclesial. Mas do lado da minha família, então, tem aquelas marcas de religiosidade, né? Então, aquela religiosidade simples de a gente fazer procissão, porque não chovia, então as famílias todas pegavam os seus santos, passavam pelo riacho, pegavam água, iam rezando até o cruzeiro, e assim fazíamos. Os terços rezados em casa, as celebrações da palavra, da qual participávamos, missa uma vez por mês. Ou seja, eu fui crescendo no ambiente de religiosidade e de celebrações. Isso foi marcando a minha vida, e logo que eu comecei a crescer um pouco, eu não me lembro bem quantos anos eu tinha, meu bisavô, eu fui visitá-lo, ele me deu o almanaque de Nossa Senhora Aparecida, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eu ficava encantado porque em cada página tinha uma imagem de Nossa Senhora e do lado uma explicaçãozinha assim. A imagem me impactou logo. Depois, quando eu aprendi a ler, eu também comecei a ler a imagem. Então, esse foi o primeiro livro que caiu na minha mão. Depois, o segundo livro que caiu na minha mão, eu já tinha um pouco mais de idade, foi a Bíblia Fácil, que daí do lado do meu pai, a minha bisavó me deu. Então, um pouco assim, com... uma construção, né? O testemunho de pessoas de dentro da igreja e a vivência dentro da família, Deus foi distribuindo sementes, germes de vocação na minha vida, né? Até que chegou o momento em que alguém de fato me chacoalhou para eu tomar uma decisão. Aí então entra o padre Núncio, que na Arquidiocese de Maringá marcou muito, né, muitos o conheceram, que daí então é aquele que chega um momento e assim, então, você já pensou em ser padre? Então, como vai ser daqui para frente? Então, é aquele momento em que era preciso tomar uma decisão. Mas entre aqueles começos, né, até os 10 anos, e os 17 anos, quando eu encontro o Padre Núncio, tem ali esses anos todos em que tudo isso ficou debaixo das cinzas, ali meio que
morto, mas não estava morto, né? Tinha muita chama, muita brasa ainda ali. Dom Edmar, o senhor tem a fama de ser muito estudioso. Procede? Olha, eu já fui mais por causa do tempo em que eu fui professor, então eu li muito mais, eu gosto de ler, mas agora eu me perco com facilidade entre as muitas atividades e eu perco o foco das coisas, então acabo lendo um pouco aqui, um pouco ali, e quando vejo, não consigo chegar ao final de um livro. Mas quando consigo, me sinto bem vitorioso. É uma vitória, né? O senhor tem mestrado em teologia dogmática, especialização em teologia dos sacramentos. É uma área que o senhor domina bem, né? Gosta. Isso, porque eu de fato fui a Roma quando Dom Murilo me pediu para eu estudar. Eu não tinha interesse em ir estudar. Eu estava trabalhando no seminário há 7 anos, eu queria paróquia. E por isso então eu estava apenas há 1 ano e meio em Nova Esperança e eu queria a pastoral. E Dom Murilo disse, não, acho que é bom que você vá estudar. E então eu fui para fazer liturgia. Mas o projeto de liturgia que nós tínhamos conversado em Maringá para eu ir estudar, chegando em Roma, não era mais o projeto que eles tinham lá no Santo Anselmo. E para eu permanecer em Roma, então eu fiz teologia dogmática, eu fiz teologia dos sacramentos. Voltando com o mestrado, eu comecei a lecionar justamente teologia dos sacramentos. Mas na minha vida, auxiliado também pelo professor André Grillo, eu nunca separei a celebração litúrgica da reflexão teológica dos sacramentos. E por isso, muita gente pensa que o meu mestrado seja em liturgia, porque eu nunca separo essas coisas. Para mim foi uma felicidade imensa quando o Papa Bento XVI, ao escrever a Sacramentum Caritatis, ele diz que a reflexão teológica nunca pode abandonar o seu fundamento, que é a celebração, isto é, o rito celebrado, a ação litúrgica. Então eu disse, então eu estou no caminho certo, né? Agora não só eu estudei assim, mas agora tem uma palavra da exortação apostólica, né, pós-sinodal, dizendo que é de fato assim que as coisas precisam acontecer. E isso que o senhor coloca é um risco, né? Quando o padre, quando o bispo estuda muito, ele pode ter esse risco de perder esta reverência na celebração, né? É que a gente precisa ter sempre os pés no chão. Os primeiros que me ajudaram a pôr os pés no chão foram os paroquianos de Floresta, porque em 91, quando eu fui trabalhar no seminário, o Dom Jaime me fez pároco de Floresta, paróquia Nossa Senhora do Rosário, no final de semana. E um dia eu fiz uma homilia que eu achei o máximo. Mas depois eu sentei um pouquinho e eu olhei as pessoas e eu fiquei com a nítida compreensão que tinha sido bonito, mas que não tinha servido para nada. Que eu tinha falado tudo certinho, fazia 1 ano que eu tinha saído da teologia, mas que certamente não tinha significado nada. Então eu comecei a inteirar-me do que eles conversavam, o que eles plantavam, como era a vida deles, e comecei a tentar baixar, não o nível teológico, mas a linguagem da pregação. Então, eles me ensinaram, por primeiro, que eu posso saber, mas eu preciso falar de um jeito que as pessoas entendam. E depois disto, um dia, minha avó, mãe de minha mãe, disse assim, gosto quando você faz a missa. Por quê, vovó? Entendo tudo o que você fala.
Então, assim, eu não sei se de fato as pessoas entendem o que eu falo, mas eu acredito que nós, ministros da palavra, precisamos sempre fazer uma revisão da nossa pregação, a fim de que a linguagem não nos atropele, nós não percamos o conteúdo alto da fé, da espiritualidade, mas que a linguagem seja adequada às nossas assembleias. Se crianças, para crianças. Se adultos, para adultos. A linguagem mais difícil que eu acho é encontrar a linguagem adequada para os jovens. E esse tempo de pandemia, não poder encontrá-los, né? Porque a Crisma sempre coloca o bispo em contato com eles e vai desafiando-me a encontrar a linguagem adequada para falar com eles. Então, precisa dessa revisão de vida. E eu me sinto sempre desafiado. Às vezes, eu me sento um pouquinho depois da pregação. As pessoas pensam que é para meditar, também. Mas muitas vezes é porque eu cansei durante a pregação. Cansei por buscar um modo de comunicar. Porque se consome muita energia aí, né? Exatamente, porque para mim não é uma questão assim de ir pensando e falando. Preciso expressar. Tanto que uma vez em São Paulo, uma pessoa disse assim: Dom Edmar, o senhor gesticula demais na homilia. Aí, a partir daquele dia, eu passei a pregar sempre de báculo, porque assim uma das mãos já fica presa ali. Mesmo assim, às vezes eu faço assim com o báculo para lá e para cá, mas para gesticular um pouco menos. Mas para dizer assim, nós não podemos ficar com as coisas abstratas, compreendê-las bem, mas encontrar o equilíbrio com os pés. Eu acho isso tão difícil, nem sempre eu consigo. E precisa de muita humildade, né, para chegar a esse ponto. Quando eu consigo, eu fico contente, mas assim, eu reconheço que nem sempre eu consigo. Uma vez eu fui tentar fazer homilia, eu não tinha preparado uma homilia com crianças, mas tinha numa capela muitas crianças, eu tentei fazer homilia com elas. Foi uma frustração, né? Nossa, eu não sabia como terminar aquela homilia. Aí aqui em Paranaguá já, no outro ano eu fui, preparei a homilia e disse: esse ano eu não vou conversar com as crianças, e fiz uma homilia bem feita para me redimir com aquela comunidade no ano seguinte, na festa deles, porque o ano anterior tinha sido catastrófico. Que bom, que gostoso ouvir essas impressões do senhor. Nós estamos aqui em Paranaguá com Dom Edmar Peron, bispo da Diocese de Paranaguá, litoral do estado do Paraná. Vamos ao intervalo, já a gente volta. O programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar hoje está na cidade de Paranaguá, litoral do estado do Paraná. Eu entrevisto o bispo de Paranaguá, Dom Edmar Peron. Dom Edmar, que também preside a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia na CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Edmar, vamos falar agora sobre igreja no Brasil, sobre liturgia, que o senhor domina muito bem. Quais são as pautas atuais dessa comissão que os senhores bispos têm trabalhado? Acho que um primeiro elemento a considerar, Everton, é que quando nós falamos Comissão Episcopal para a Liturgia, ela não é um bloco, ela tem 3 setores para facilitar o trabalho. Então nós temos a pastoral litúrgica, o setor música e o setor espaço sagrado. Assim, com esses 3 setores, nós tentamos contemplar o espaço todo, né, da liturgia, tendo o apoio muito concreto de 3 assessores. Então, para a liturgia, a pastoral litúrgica, então nós temos o padre Leonardo, que acompanha. Para a música, nós temos o irmão Fernando,
jesuíta. E para o espaço sagrado nós temos o padre Tiago. Então, estes três compõem também a Comissão Episcopal para a Liturgia. E nós temos ainda outros dois bispos, né? Dom Magela e Dom Vercelete. Então, nós somos 3 bispos, 3 assessores nesta comissão. É um trabalho feito em conjunto. E ligado a esta comissão, nós temos ainda um outro grupo que se chama CETEL, que é o grupo encarregado da tradução dos livros litúrgicos, que tenha, nesse momento, o grave encargo de fazer a revisão da tradução da 3ª edição do Missal Romano. Que vamos falar mais sobre isso também, né? Tá bem. Liturgia é um campo vasto, delicioso para estudar, para refletir, né? É muito gostoso quando a gente tem tempo e pessoas capacitadas para nos ensinar, né? Então, é muito bom conversar com o senhor porque a gente vê a autoridade e sabe do que está falando, né? O Concílio Vaticano II, vou retomar aqui, expressou o desejo, né, de que a devida e respeitosa reverência ao culto divino se renovasse e se adaptasse às nossas necessidades, às necessidades da época. Há sempre na igreja, né, Dom Edmar, grupos que querem conservar e querem avançar. O que faz uma comissão presidida pelo Dom Edmar neste campo, que é um campo delicado, de tensões muitas vezes, né? De grupos muito conservadores e outros grupos muito progressistas. Qual que é a leitura que o senhor faz hoje da liturgia na América Latina, no Brasil, por exemplo, diante desses cenários e destes movimentos? Acho que ponto firme tem que ser qual é a proposta de reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Porque senão nós começamos a discutir com grupos de um lado ou de outro a partir de gostos pessoais. Nós gostamos mais de um jeito, nós gostamos mais de outro jeito. Nós queremos que a missa seja assim, nós queremos que a missa seja assim. Pois bem, o que diz o Concílio Vaticano II? Primeiro, então, tem que ser isso daqui. Segundo, desde o Vaticano II até o Papa Francisco, qual é a normativa litúrgica que surgiu? Porque nós não temos somente a Sacrosanctum Concilium desde o Vaticano II até hoje. São muitas as orientações e normas dadas neste longo período. Então, nós também devemos olhar o que surgiu. E o terceiro elemento é sempre considerar assim, liturgia é algo eclesial, é da igreja, não é de grupos. Então, não é de um movimento, não é de uma ala, mas é da igreja. Por isso, quando se fala de renovação, de mudanças, sempre se fala da autoridade para fazer isso. Então, um concílio, o magistério do Papa, o magistério de uma conferência episcopal, do bispo. Não é que cada um vai chegando e vai mudando. Eu acredito que o que mais produz dificuldades entre as pessoas e parece que tudo vale, é porque cada pessoa faz e hoje aquilo que ela faz, ela pode publicar. E saiu na internet, já é verdade. Então, foi feito não sei aonde. Então isso pode fazer. Não é bem assim. Aquela pessoa fez. Eu não sei o que passou na cabeça dela para ela acreditar que aquilo poderia ser feito. Mas nós precisamos ter discernimento. Então, isto, de fato, encontra amparo nas orientações da igreja. Mas nós não devemos ficar só naquilo que é orientação. É preciso ir além. É a dimensão
do sentido. Então, que sentido tem? As pessoas às vezes fazem as coisas e você pergunta assim, por que você fez? Ah, ficou tão bonito. Não, eu não estou na dimensão estética. Eu quero saber por que você faz assim. Então, as pessoas, elas vivem um ritualismo muito raso, porque elas vão sendo apenas repetidoras. Vêm, acham que aquilo é interessante, repetem, mas quando você pergunta sobre o sentido, não havia sentido no primeiro, não havia sentido no segundo, e aí então é apenas uma repetição sem sentido. Quando há um gesto sem sentido teológico e espiritual, então isto é um ritualismo barato. Nós não podemos... E não precisa estar ali. Ele não tem lugar na liturgia. Porque tudo tem um significado. Exatamente, tudo tem um significado, senão nós não deveríamos tê-lo. Por isso, quantas vezes eu fui até Dom Geraldo Lírio, porque entre nós é um grande bispo que tem autoridade assim para nós nesse campo da liturgia, principalmente nas pequenas coisas. Eu me lembro que a última que eu fui perguntar para ele foi: Dom Geraldo, eu acho tão estranho que na hora do Evangelho a rubrica diga assim, que nós devamos estar com as mãos postas, sem abrir os braços, no Senhor esteja convosco. Ele ficou pensando um pouco e me respondeu: eu acho que a gente deve considerar que o gesto de saudação é sempre um gesto presidencial. Como o anúncio do Evangelho não é um gesto presidencial, deve ser por isso que a Igreja manda ficar com as mãos postas ao dizer: o Senhor esteja convosco. Gesto presidencial que não significa que não só o presidente da celebração proclama. Por exemplo, um diácono pode proclamar, é isso? Agora, quando quem preside vai lá fazer, ele está fazendo algo que não é dele, ele está fazendo algo que seria de um outro ministro, ou seja, o diácono. Por isso não é presidencial. Não é presidencial. Então, assim, ele me deu uma luz para eu começar a entender e pesquisar por que é que a gente não saúda o Senhor esteja convosco, abrindo os braços na hora da saudação do Evangelho. E um dia me passou pela cabeça assim: por que a gente tem que traçar um grande sinal da cruz na página do Evangelho? Que coisa mais estranha, né? Parece que eu tenho que abençoar o livro do Evangelho, e aquilo ficou martelando. Até que um dia encontrei um livro, Missarum Solemnia, que dizia da origem desse gesto, que a origem não era que eu estava abençoando a página, era o contrário. É que eu pedia que aquela página do Evangelho pudesse entrar na minha vida. Era diferente. Muda então, tudo, né? Muda tudo. Então, assim, eu não faço mais o gesto por fazer, eu faço com consciência, ou seja, com fruto espiritual na minha vida. Então, eu diria, Everton, que a gente não pode ter uma resposta única para todas as coisas que acontecem na liturgia, sejam nas coisas que avançam, sejam nas coisas que retrocedem, sejam com grupos reacionários de um lado ou de outro. Mas a gente precisa buscar amparo nas orientações e no sentido dos gestos. O sentido nós temos na tradição e o sentido nós temos na palavra de Deus. Difícil que tenhamos um sentido que não esteja nem na tradição e nem na palavra de Deus. E a base, Concílio Vaticano II. Esse é o ponto de partida. Vamos citar exemplos aqui para quem nos acompanha visualizar, né? Então, grupos querem, por exemplo, fazer a missa tridentina. O que diz sobre isso? É legítima essa
solicitação desses movimentos, né? Porque tem bispo que não acolhe, tem bispo que acolhe. Como que se delibera isso numa diocese, por exemplo? Então, eu volto a insistir de novo. Desde São Pio X, ele começou uma insistência muito grande que a liturgia é a fonte de nossa vida espiritual. Ora, para que ela seja a fonte de nossa vida espiritual, os seus ritos, ou seja, os gestos e as palavras, precisam entrar em mim, na minha vida. Quando eu vejo um rito que eu não entendo o gesto e nem a palavra, eu me pergunto, o que entra em minha vida? O que traz de fruto espiritual aquele gesto e aquela palavra? Porque não é uma questão abstrata essa de que a liturgia é fonte de espiritualidade. Isto é, o celebrar é a fonte de espiritualidade. Aqueles gestos e aquelas palavras são a fonte de espiritualidade. Então eu diria, essas pessoas que desejam celebrar com o rito pré-Vaticano II, que na verdade é o missal que foi aprovado por São João 23, porque foi ele que fez a última mudança nesse missal. Ele incluiu no cânon romano o nome de São José. Foi assim um alarde. Como é possível mexer no sagrado cânon? O Papa João 23 mexeu e mandou pôr São José lá nesse cânon. Então, eu tenho esse missal. Mandei restaurar agora. É de São João 23. Então, a pessoa que pede, então ela tem que se perguntar, que fruto eu recebo ao participar destes ritos, isto é, destes gestos e destas palavras? O Papa Bento XVI deu permissão. Sim, eu não estou dizendo de norma, eu estou dizendo de vida cristã, de vida espiritual. Né? Se você me pergunta, o senhor gosta do canto gregoriano? Gosto, e muito. Morei em Santo Anselmo, nós tínhamos a obrigação do ritmo das orações da casa. Então, o canto gregoriano era o nosso ritmo. Mas eu não vou cantar com as comunidades daqui de Paranaguá o gregoriano em latim que eu cantava em Santo Anselmo. Não convém. Exato. Então, porque aquele canto gregoriano em latim que eu cantava lá era para nós motivo de crescimento espiritual. Aqui poderá ser de curiosidade, de encantamento, mas não sei se vai além disso. Então eu diria, vamos considerar qual é o crescimento espiritual que trará o celebrar a missa, que não essa que nós celebramos. Eu entendo, porém, que certos exageros que Dom Armando Bucciol cunhou de criatividade selvagem, então exagera de um lado de modo agressivo, faz exagerar de modo agressivo o outro lado. Então, assim, um entra a cavalo aqui, o outro vai querer cantar em latim aqui, né? Então, nem entrar a cavalo na igreja aqui,
nem cantar o latim aqui vai ajudar a comunidade do Embu-Guaçu aqui em Paranaguá. O senhor citou Bento XVI, o próprio Papa Emérito Bento XVI, ao falar de liturgia, ele diz que é preciso haver uma conciliação, um diálogo, conciliar. Exatamente. Lembra-se o concílio. Então, a base é o concílio, respondido. Sim. Entendemos. É que assim, eu gostaria que as pessoas lessem um livro dessa grossura dos textos de liturgia de Bento XVI. Não ficassem com alguns videozinhos de YouTube de algum gesto de Bento XVI sobre a liturgia. Não. Leia o tomo sobre liturgia de Bento XVI. Que parte do Concílio Vaticano II. Exato. Aí a gente pode falar de liturgia de Bento XVI, porque se evoca a autoridade dele para fazer coisas que ele jamais iria aprovar. Assim como muitos evocam a autoridade do Concílio Vaticano II para fazer coisas horríveis na liturgia que jamais o Concílio Vaticano II propôs. Dom Edmar, já até aviso o pessoal da técnica, os produtores, que nós vamos estender a nossa entrevista. Nossa entrevista será um pouco maior hoje, porque temos a oportunidade de conversar com o senhor. Eu estou muito feliz de ter esse tempo. E agora entro num outro assunto que o senhor já antecipou também, que é a terceira edição, a tradução da terceira edição do Missal Romano. Há um tempo atrás nós tivemos no Brasil uma onda de fake news, de ataques inclusive à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com argumentos muito espúrios, muito rasos, deprimentes, né? Criticando e julgando a conferência por estar mudando o missal. O que é a terceira edição do Missal Romano? E antes, o que é o missal? Então, não existe uma comunidade de fé sem celebração. E as celebrações da igreja não vão sendo tiradas assim. Cada um vai inventando, eu invento hoje, você inventa amanhã, e a gente vai tirando assim da nossa cabeça as coisas. Não. Existe uma comunhão eclesial que se dá ao redor de um livro. Então, aquilo que nós celebramos é aquilo que nós cremos. Então, a importância de um livro é porque ali está a fé da igreja. E por isso, nunca, nem o Papa São João Paulo II, que promulgou a terceira edição do Missal Romano, nem a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil tem interesse em destruir a fé, porque é o conteúdo da fé que está ali. Quando nós celebramos, nós expressamos o que cremos. Por isso, assim, que é muito triste ver certas celebrações, porque daí eu me pergunto o que crê aquela pessoa, o que crê aquele cantor, o que crê aquela pessoa que está lendo ou cantando o salmo, o que crê quem preside aquela celebração, porque a impressão que dá é que não crê, é que está fazendo algo de profissional, e como profissional perfeito, mas profissional. Não tem coração. Então, o missal, ele é o livro da nossa fé. Celebramos e o que celebramos é o que nós cremos. E nós não vamos inventando a nossa fé, então não dá para inventar um livro. Terceira edição, não é como nós quando compramos um livro, vamos à livraria e vemos lá. Esta é a 5ª edição do livro tal, né? Elogio da Sede do Cardeal Tolentino. Não. Quando nós falamos em relação aos livros litúrgicos, edição se chama edição típica, ou seja,
primeira edição e segunda edição foram aquelas promulgadas por São Paulo VI. A terceira edição, esta que nós estamos traduzindo, foi promulgada por São João Paulo II. Quando ele fez o decreto de promulgação desta terceira edição, ele mandou que todo o missal, e não apenas as partes novas que seriam inseridas na terceira edição, fossem traduzidas. Isso gerou para nós, no Brasil, um trabalho imenso, porque nós não temos pessoas liberadas para fazerem só isso. Então, nós tivemos a constituição de peritos que fizeram uma tradução do latim, muito assim, precisa, muito atenta, e depois essa tradução, uma tradução paga por profissionais, essa tradução é que foi entregue à CETEL. A CETEL é formada por um conjunto de bispos, que tem sempre a presidência do presidente da comissão de liturgia, e o secretário é o assessor da pastoral litúrgica. No caso, então, hoje sou eu que presido e o padre Leonardo é o secretário. Esses bispos, eles tinham as suas dioceses, se reuniam 3, no máximo 4 vezes por ano. Então, por isso é que as coisas iam. Segundo, cada parte que era revisada, porque se tomava a tradução, aí se pegava o texto latino, conferia, se analisava a poética, a compreensão, ou seja, era uma fidelidade ao latim, uma fidelidade ao povo, uma fidelidade ao português. E tudo isso tinha que ser apresentado ainda à Assembleia dos Bispos. Então você imagine para o colegiado. Imaginem que essa parte que os bispos faziam ao longo de um ano, chegava janeiro, era enviado a todos os bispos do Brasil o texto latino e o texto traduzido. Os bispos podiam fazer as suas observações, enviar à CETEL, a CETEL acolhia estas observações, fazia um novo texto com as observações, na Assembleia propunha o primeiro texto, o texto com as observações, e a Assembleia votava livremente. Com a votação da Assembleia se fazia então o texto oficial da CNBB. Então, a cada ano se pegava o que tinha sido o trabalho, se votava na Assembleia e se começava uma nova etapa. E o trabalho ainda não terminou? O trabalho agora nós terminamos e estamos fazendo, aproveitando esse tempo da Covid, praticamente toda semana nos reunimos às terças-feiras pela manhã, via internet, para fazer aquela última olhada no que já foi traduzido. E então apresentaremos aos bispos, na próxima Assembleia, o miolo do missal, que serão os prefácios às orações eucarísticas, para que eles olhem ponto por ponto das observações que estamos fazendo, e se houve nessa última revisão alguma mudança significativa, elas também serão apresentadas para que os bispos se posicionem. Então, para quem está nos acompanhando, quando você ver uma fake news acusando, atacando os bispos do Brasil, vão mudar a missa, o rito da missa, assistam essa entrevista com o Dom Edmar Peron, que vai esclarecer. Nos dê exemplos, Dom Edmar, do que essa nova tradução vai alterar, entre aspas, né, no nosso rito aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem que compreender que desde o Papa São Paulo VI até o Papa Francisco, aconteceram mudanças, né? Por exemplo, São João Paulo II,
determinou que o segundo domingo da Páscoa fosse chamado Domingo da Misericórdia. Se você pega o nosso missal hoje, ele não está escrito isso. Não está atualizado. Então, a terceira edição, então, apresentará lá, segundo domingo da Páscoa, Domingo da Misericórdia. Então, essas questões. Depois, haverá uma atualização do calendário universal. Isto é, o santoral incluirá outros santos que nesse período foram canonizados e que manifestarão com maior clareza a universalidade da Igreja. Então, continentes, países que não tinham nenhum santo no calendário universal, terá algum santo ali no calendário universal, né? Então nós teremos um grande grupo de mártires chineses no calendário universal. Então o calendário dos santos será alterado. O Papa Francisco, ele propôs que um formulário que São Paulo VI tinha colocado lá no final do missal, como uma missa votiva de Nossa Senhora, que era Maria Mãe da Igreja, agora seja uma memória obrigatória a ser rezada toda segunda-feira depois do dia de Pentecostes. Precisa ser atualizado. Ou seja, a terceira edição do Missal Romano pega tudo aquilo que os papas modificaram ou incluíram desde Paulo VI até o Papa Francisco e colocou nesta nova edição, que é a terceira edição típica. Então, não é que isso aconteça sempre, né? De Paulo VI a São João Paulo II, no ano 2000, nós tivemos 30 anos de edição da segunda edição do Missal, não é que foi mudando assim a cada mês, a cada ano, né? Uma dúvida técnica. Eu acho que não ia dar conta de ser padre, não, Dom Edmar, porque eu fico observando a celebração, o padre muda a folha, volta, às vezes se perde ali, né? O Missal vai resolver isso? Não pode facilitar para o padre, assim, uma página na sequência da outra? Isso cabe ao Missal ou não? A essa edição? Essa era a minha esperança quando eu estava no seminário e eu soube que haveria finalmente a Liturgia das Horas editada em 4 volumes. Então eu pensei, finalmente nós vamos pegar 4 volumes. Vamos pegar desde o primeiro dia e vamos só virando páginas e vamos chegar lá. Não é assim. Por quê? É que o Missal não é complicado. O Missal é complicado para quem acha que não precisa conhecer rubricas. Tem umas pessoas que acham que rubricas são coisas secundárias. Essas pessoas são as que mais se enrolam com o Missal. Então eu sempre digo, você quer ser livre em relação às rubricas? Conheça-as todas. Porque daí você vai ser livre, você sabe, elas não importam a você. Você conhece-as, você vai e vem. O Missal é muito simples. O Missal tem um miolo, que é o ordinário, é o de sempre. Começa com o sinal da cruz e vai até a despedida. Isso está no centro. Antes do centro, nós temos todo o mistério do Cristo, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e o ciclo do tempo comum. Depois deste miolo, que é o ordinário, nós temos o que se refere aos santos, o que é comum aos santos e depois as diferentes missas que vão sendo escolhidas conforme as circunstâncias. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é que se eu estou falando dos mistérios de Cristo, eu estou no começo do Missal. Se eu estou falando dos santos, eu estou na segunda parte
do missal. Se eu estou falando do rito, como é que eu tenho que celebrar? Eu estou no meio do missal. É só isso o missal. Agora, quando eu não sei isso, então eu fico para lá e para cá. Agora, o que não pode acontecer numa celebração é que assim, eu não marque com fitas as páginas que eu irei rezar. E então eu diga assim, oremos, e ao invés de me recolher em oração, eu comece a procurar a página da oração. Eu não posso dizer ao povo, oremos, se eu mesmo não me concentro para a oração. Eu não posso dizer ao povo, o Senhor esteja convosco, e começar a procurar a página do prefácio. Então eu preciso primeiro abrir a página do prefácio e depois me dirigir ao povo. Então, isso é necessário numa celebração, né? Então, para dar conta do missal, não é que a gente dê conta, é que a gente prepara-o sempre antes. Se você perguntar ao seu Antônio, muitas vezes, tantas vezes, eu chego aqui na catedral e ele traz o missal e diz assim, Dom Edmar, o senhor vai fazer esse prefácio? Então, assim, eu fui ordenado em 1990, mas até hoje eu marco lá o prefácio. Ah, senhor Antônio, vamos fazer o segundo aqui de Nossa Senhora, não vamos fazer o primeiro. Então a gente muda a fita, né? É assim que a gente faz para dar conta do missal na celebração. Deixa tudo marcadinho. Edmar, uma última pergunta agora. Nesse tempo de pandemia, a discussão e dúvida que percorre o meio eclesial sobre comunhão espiritual. Celebrações transmitidas pelas TVs, pelos meios de comunicação, pela internet. Há muitas comunidades que motivam isso, né? Faça agora a sua comunhão espiritual. Isso é possível? Qual que é a análise, qual que é a catequese de Dom Edmar? Então vejam bem, a tradição da igreja sempre manteve a questão da comunhão espiritual. O que eu acredito é que nós não podemos nos referir à comunhão espiritual somente em relação à Eucaristia. Quando eu rezo, estou no meu quarto e rezo, eu estou em comunhão espiritual com Deus. Quando eu tomo a Bíblia e começo a meditar a palavra, o que acontece? Comunhão espiritual com Deus. Diante do Santíssimo Sacramento, quando eu passo lá na igreja e me detenho ajoelhado diante do tabernáculo, eu estou fazendo uma comunhão espiritual com o Senhor. Ora, se em todos esses momentos é autêntica a comunhão com Deus, por que não seria autêntica na hora da comunhão eucarística? Agora, se eu desprezar estas outras comunhões, como eu poderia afirmar que na hora da comunhão eucarística seria autêntica? Então não está errado motivar para a comunhão espiritual para quem está do outro lado. Mas deve já se motivar desde o comecinho da missa, né? Entendi. Oremos. Qual é a sua intenção? Qual vai ser o seu pedido? Você que está participando conosco, conectado conosco. Porque ele já está em comunhão espiritual conosco. Você vai escutar a palavra de Deus. Está aberto o seu coração para estar em comunhão com Deus? Então, acho que a gente tem que abrir o horizonte desta comunhão espiritual. E não restringir. Nós estamos muito restritos a só aquele momento. Então, eu diria, vamos abrir o espaço. A comunhão com o Senhor, ela vai além. E depois a gente tem que saber que a última comunhão é aquela assim. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu sofria, você me socorreu. Quando, Senhor, que eu fiz isso? Todas as vezes que você fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. É uma comunhão com o Senhor. Eu não estou comendo, mas eu estou em comunhão com Ele.
E o interessante é que esta última comunhão eu nem sabia que estava em comunhão com Ele. E vai ser a comunhão da prova final. Se eu não aprendi na comunhão da oração, na comunhão da palavra, na comunhão eucarística, a fazer comunhão com quem sofre, eu não vou passar na prova final. Dom Edmar Peron, maringaense, hoje bispo de Paranaguá, litoral do estado do Paraná, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua catequese, pela sua aula aqui conosco no programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar, e peço a sua consideração final e a sua bênção. Eu acredito assim, que quando a gente fala de liturgia, a gente tem que considerar duas coisas: estudar e celebrar. Não basta só estudar. É preciso estudar para que nós não sejamos reféns dos videozinhos que aparecem na internet. Mas só estudar é pouco, porque eu colocaria ideias boas na minha cabeça. É preciso que eu celebre, porque é celebrando que a minha fé pode crescer. Quando eu estudo liturgia, mas não celebro, eu não cresço na fé. Agora, quando eu só celebro, mas não aprofundo a liturgia, eu posso crescer na fé, mas também eu posso crescer na superstição. A gente tem que tomar cuidado. Então, se você quer um bom caminho na liturgia, encontre possibilidades de estudar, mas sempre de celebrar. Muito obrigado. Eu que agradeço. A sua bênção, por favor, ao povo de Deus. Que o Senhor lhes dê a graça de abrirem a mente cada vez mais para conhecerem o seu amor e celebrá-lo na liturgia. E a todos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Essa e outras entrevistas você pode rever no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da TV Evangelizar. Até a próxima!